2 Timóteo, capítulo 1. Eu me sinto privilegiado, sabe? Domingo eu vou pregar, vou ministrar lá no 15, o último culto do ano. Hoje vou ministrar o último Tadel do ano. Meu Deus, sobrenatural. Amém? A partir do verso 6, na realidade, verso 6 e verso 7. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Trago como tema dessa palavra as marcas de um líder. Esse ano a gente foi bombardeados por só notícia de morte, por mais que 1 milhão de pessoas foram curadas, mas mortes, era só mortes, estatísticas de morte, tantas coisas. E só notícias assim chegaram aos nossos ouvidos, do nosso coração. Chegamos em dezembro e essas notícias continuam. Então resolvi trazer novamente umas estatísticas sobre morte também. Então vamos lá. Um dado apresentado pela ONG Open Doors, eu não sei falar inglês ainda, depois vou conversar com o Bruno sobre isso. Cerca de 260 milhões de cristãos foram severamente perseguidos em todo o mundo, em 2019. Essa organização protestante publicou anualmente seu índice e seus dados de 50 países, onde os cristãos são mais perseguidos. Esse dado foi avaliado de novembro de 2018 a outubro de 2019. No total, 260 milhões de cristãos foram perseguidos. Países onde eles são mais perseguidos em 2019, em primeiro lugar, Coreia do Norte. Em segundo lugar, Afeganistão. Ainda há outros como Irã, Nigéria, Índia. Mas sabe por que tantos cristãos estão sendo perseguidos? Porque o número de convertidos também tem aumentado. E sabe por que disso? Porque eles não têm medo. Eles lutam constantemente contra um inimigo visível. Eles pregam a palavra de Deus, eles evangelizam, eles falam de Jesus, sem saber se aquela pessoa vai entregar a eles a morte ou não. Isso não importa, porque ele quer pregar Jesus. Eles podem de fato cantar: somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Me deu vontade de cantar, mas vamos segurar. Domingo eu ministrei o louvor lá no 15. Esse domingo o louvor vai sair até trovões. Você vai ver. Quando vocês ouvirem daqui trovões, é de lá do 15. Dos louvores que vai acontecer lá. Mas enquanto essas pessoas estão entregando-se as suas vidas diante do Evangelho, existem pessoas aqui no Brasil, homens e mulheres de Deus, que entregaram sua intimidade, seu lugar secreto com Jesus por míseras 30 moedas de prata. Seu relacionamento com Jesus foi trocado pelo medo. Imagina Timóteo recebendo notícia constantemente de morte, constantemente de perseguição. E ele continuava. Filipenses capítulo 2, Paulo exorta para que tragam Timóteo até ele. Ele estava preso, mas ele sabia que Timóteo iria cuidar, ministrar a palavra, exortar, da mesma forma que ele. A marca de um líder é a perseverança, é a paixão pelas almas. Como eu posso deixar meus pés descalços na cama, descansando na cama, enquanto há pessoas que precisam ser alcançadas? Como eu posso ficar relaxado se ainda tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Como eu posso deixar meus joelhos eretos, se eu posso orar, se eu posso dobrá-los e orar, por clamar ao Senhor por vidas? Como posso deixar minhas mãos vazias
se eu tenho a Bíblia para abrir? Como eu posso então deixar minha boca calada se tem tantos ouvidos que ainda precisam ouvir sobre Jesus? Desde que eu cheguei aqui, todos os encontros com Deus eu participei. Eu servi em todos os encontros com Deus. Desde o início, tive a oportunidade de viajar, mas eu fazia questão de estar no encontro com Deus. Sabe qual é o momento que eu sentia mais felicidade? Era o domingo à noite, quando eu via os testemunhos. Eu olhava só, olha aquele cara, eu servi água para ele, eu servi café para ele, eu participei de uma história que era de morte e foi transformada em uma história de vida. Eu não consigo imaginar como, tendo um encontro com Deus, alguém pode que não querer estar participando. Prefere estar jogando videogame, vendo porcaria no celular, ao invés de participar de um momento de restauração de vidas. Esse ano nós tivemos 2 atos proféticos. A nossa igreja teve 2 atos proféticos. Um constante e um todo mês. Quais são? Tivemos às 5h30 a oração, estávamos profetizando sobre a cidade. E todo final de mês a gente ora pelo comércio da nossa cidade. Isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi quando eu era criança, de um pastor de uma igreja tão distante, lá do interiorzão. Aquelas igrejas que quando você ia para lá, você saía marcado que você estava na igreja, sabe? Que era aquele cal azul pintado, então você encostava na parede e saía todo marcado. Dessa igreja. Esse pastor, ele orava, clamava, trabalhava lá para ganhar o povo, mas chegou uma crise. E alguém se perdeu o emprego e pegou as suas economias e resolveu abrir um bar. E justamente ao lado da igreja. Justamente ao lado da igreja. E era todo aquele barulho, todo aquele som alto, atrapalhando o culto, atrapalhando os irmãos a caírem no manto. Sabe, nessa igreja tinha uma Bia do manto lá na batera, Bia. Tinha um baterista lá top, igual a Bia do manto. E tudo isso estava atrapalhando. Então o pastor resolveu orar. Orou para que Deus desse um jeito nessa situação. Ele orou, e até que um dia teve uma grande tempestade nesse lugar. E esse bar foi totalmente destruído. E o dono do bar soube que o pastor orou por ele e resolveu chamar o doutor Robério daquela cidade. Esse cara só não é o melhor advogado porque o Robério existe. Eu fiquei sabendo que tem uma janta top lá, é por isso que eu estou falando. Tá? Mas resolveu contratar um advogado e foi lá e colocou, e o pastor foi lá, foi até o juiz. E o dono do bar falou: olha só, o meu bar foi destruído porque esse homem orou e veio uma tempestade e essa foi a causa. E o pastor disse: não tem prova alguma que foi a causa da minha oração. O juiz olha fixo nos olhos desses homens e diz: diante de mim está um dono do bar cheio de fé e um pastor incrédulo. Sabe o que isso me leva a entender? Que existem alguns tipos de cristão ateus. É aquele cristão que até acredita em Deus, mas ele não acredita no poder da oração. A oração tem um poder profético de trazer tudo o que há no céu aqui para a terra. E nós, como filhos de Deus, somos chamados para fazer essa diferença. Romanos 8, 19 ao 21 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade,
não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na verdade, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O nosso chamado não é separar um dia da semana para a célula. Nosso chamado é de mudar o ambiente, como o pastor Amon falou, de mudar a atmosfera de onde estamos. Esse é o nosso chamado. O pecado, quando chegou no mundo, ele não só atingiu o homem, mas ele atingiu toda a natureza. Toda a natureza foi atingida. Com isso, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. Ele anseia a nossa manifestação. Ezequiel 3,18, ele diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Precisamos clamar ao Senhor. Precisamos voltar a buscar com toda a intensidade a mudança da ação de Deus sobre este lugar. Não é o que aconteceu essa semana que Boa Esperança deve ser conhecida. Boa Esperança deve ser conhecida por um lugar de salvação, um lugar de avivamento, um lugar de manifestação dos filhos de Deus. É dessa forma que Boa Esperança deve ser conhecida. Gênesis 13, do 15 e 16 diz: toda a terra que você está vendo darei a você, e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Lembre-se agora do momento do seu chamado, do momento da multiplicação da sua célula, do momento onde você foi ungido para liderar. Qual a promessa de Deus fez naquele momento? Qual foi a promessa que Deus fez nesse momento para você? Que você estava sendo levantado para destruir as obras do diabo. Talvez Ele lhe prometeu que sobre a sua célula haveria uma unção especial, uma unção de libertação, de cura. Talvez Ele lhe prometeu a restauração de todo o seu bairro, todo o local da célula seria restaurado. Mas agora escute: se Deus quem te levantou, se Ele te deu promessas que ainda não se cumpriram, então quem te mandou parar? Quem te mandou desistir? Abacuque, capítulo 2, no verso 1, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque passa no primeiro e no segundo capítulo se queixando do que os ímpios estão fazendo, se queixando de como o povo de Israel está sofrendo. Mas a queixa dele não é fofoca para um e para outro, a queixa dele é diretamente para Deus. Ele fala diretamente com o Pai. Então no verso 2 e no verso 3, Deus responde: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Estamos chegando no final desse ano, já estamos no último mês. Em poucas semanas estaremos em 2021. E o que você espera de 2021? Qual a promessa você está aguardando para 2021? Eu não sei vocês, mas é também a visão de toda a liderança da nossa igreja. 2021 é o ano que a gente vai mais avançar. É o ano onde a gente vai mais romper.
Eu estou com muita expectativa em Deus para 2021. 2020 ainda não acabou, claro que não. Mas quando estamos fazendo o planejamento para 2021, meu coração salta. Porque irá vir um tempo onde reis e rainhas, príncipes e princesas se levantarão para de fato governar aquilo que Deus já entregou para eles aqui, lá no céu. De trazer tudo que já foi feito no céu aqui para a terra. Porque muitas vezes se para em uma promessa, porque acha que é difícil isso acontecer. Era impossível a gente construir esse templo. Era impossível. Mas o projeto desse templo aconteceu primeiro no céu. O projeto e as promessas sobre a sua célula aconteceram primeiro no céu. Então não há como ser impossível. Não há como desistirmos, não há como pararmos. Nossos olhos precisam estar nas promessas e não nos problemas. Estamos aqui para olhar aquilo que Deus já nos prometeu. Mas aonde está a sua visão? E o que tem chamado a sua atenção? O que tem tirado você do foco? Acredito que Deus ele tem milhares de estratégias para nós, para compartilhar com cada um de nós. Ele tem milhares de estratégias de cuidar de vidas, de restaurar famílias. Mas como Ele irá entregar cada uma delas se não há quem peça? Se não há quem busque? Nosso clamor constante dia precisa ser em busca do Senhor. Em busca da restauração. Em busca de realmente trazer céus na terra sobre este lugar. De sairmos orando e profetizando sobre cada rua, sobre cada bairro. E temos testemunhos disso. Quantas cidades, tantos e tantos comércios têm fechado. Na nossa cidade muitos abriram. Como muitos, preferiram olhar a desgraça. Muitos aqui viram a oportunidade e testemunham da graça de Deus. Precisamos ter uma paixão como a de John Knox, que orou, Senhor, dai-me a Escócia ou eu morro. Até que ponto você tem clamado ao Senhor pela sua célula? Até que ponto você tem clamado ao Senhor por sua família? Até que ponto você tem clamado ao Senhor pela presença dEle onde você está? Whitefield também lutava com Deus, dizendo: se não quer dar minha alma, retire a minha. Retire a minha, sou inútil se eu não for usado pelo Senhor. D.L. Moody disse: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo e qualquer maneira que precisares. Aqui está o meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche da tua graça. Enche da tua graça. Nesse último Tadel, eu quero convidar você a tomar posse de uma ousadia que Timóteo tomou. Timóteo era um dos principais da equipe ministerial de Paulo. Tão jovem, vieram crises, vieram medo, mesmo enfermo, ele não parava, ele persistia, ele acreditava no Senhor. Precisamos ter essa ousadia. Ousadia de como Raquel teve em Gênesis 30, versículo 1. Dei-me filhos ou morrerei. Dai-me filhos ou morrerei. Traga à memória pessoas que estavam ao nosso lado aqui, que morreram por causa do tráfico, que estão presos. Lembro quando cheguei aqui de um jovem tão ousado,
Se começasse alguém me falasse que ele não ficaria aqui, eu não acreditava. Era fervoroso, orava, mas se deixou contaminar. Lembre-se da sua célula. Quem você precisa resgatar? Quem você precisa clamar em alta voz até que o céu se abra sobre a sua célula e traga-os de volta? Precisamos clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Persevere, não desista. Eu já estou concluindo. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que Deus colocou em sua vida, em suas mãos. Deus não esquece de você. Espere em Deus, confie nele. Vamos ler juntos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Eu quero encerrar com esse versículo. Isaías capítulo 40. Amém? Acompanhe comigo. Será que vocês não sabem? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e nada fica exausto, e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quero convidar você a ficar de pé, a fechar os seus olhos e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Onde está a sua esperança em seu ministério? Onde está a sua esperança em sua vida? No seu discipulado, na sua célula? Comece a clamar agora, nessa hora. Busca o Senhor. Se tiver um louvor que puder, só para dar aquele... Mas comece a clamar ao Senhor. Apresente a sua liderança, apresente sua célula. Pai, estamos reunidos, ó Deus, em Teu nome, Senhor. Clamando, ó Pai, neste momento, Deus, para que o Senhor venha, ó Deus. E o Senhor derrame, ó Deus, sobre nós, ó Deus, a Tua unção, ó Pai. Estamos diante do Senhor, ó Pai. Cremos no Teu poder e na Tua autoridade, Senhor. Que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A Tua autoridade, ó Deus, está sobre todas as coisas, ó Deus, seja no céu, na terra e debaixo da terra. Nada foge do Teu controle. Por isso colocamos-nos, ó Deus, à Tua disposição primeiro, ó Deus, para que o Senhor nos use, ó Deus, para restaurar, para estar à brecha sobre essa cidade, Senhor, para tomar, ó Deus, cada promessa, ó Pai, que o Senhor tem sobre nós, ó Pai. Pai, vem, Senhor. Traz, ó Deus, traz a Tua presença, ó Pai, de uma forma visível, ó Pai. Nós temos clamado, ó Deus, toda manhã, ó Deus, por um avivamento, ó Deus, por uma salvação, por um despertar. Então desperta cada um de nós, Senhor. Desperta cada um de nós, Pai. Paz, ó Deus, infinitamente mais, Senhor. Descanso em Tuas mãos, minha confiança é, meu Deus, já
Pai, nós temos nossa confiança no Senhor, Pai. Nós temos, ó Deus, a certeza, ó Deus, de que estamos contigo, Senhor. E que o Senhor que renova as nossas forças, ó Pai. Não estamos, ó Deus, chegando, ó Deus, a um dezembro, ó Pai, desanimados, Senhor, desgastados. Nós estamos chegando, ó Deus, a um momento, ó Pai, onde vemos, ó Deus, que o Senhor esteve conosco, ó Pai, em todos os momentos desse ano, Pai. Ó Deus, o Senhor não se afastou de nós, ó Deus, nem por um segundo, ó Pai. A Tua presença foi constante conosco, Pai. Não foi um anjo, ó Deus, que nos acompanhou. Saberíamos, ó Deus, que poderíamos ter vitória, ó Deus, poderíamos vencer, Senhor, mas é a Tua presença que clamamos, é a Tua presença, ó Deus, que nos satisfazemos, ó Pai. É isso que faz, ó Deus, nosso coração vibrar. Deus, nós queremos, ó Deus, a Tua presença, Pai. Deus, eu sei, ó Deus, que as Tuas mãos podem nos dar muitas coisas, mas desde já abrimos mão dela, ó Deus, se for, ó Deus, ficar sem a Tua presença. Queremos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, ministrando, transformando, exortando, mas queremos a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua presença em cada bairro. Pai, nos colocamos à brecha como intercessores deste lugar. Onde está a Tua presença, Senhor, não há trevas. Onde há a Tua presença, ó Deus, a natureza vibra, porque é a manifestação dos filhos de Deus. Onde há a Tua presença, enfermidade não há. Deus, eu clamo ao Senhor, Pai, deste lugar sai um manancial de cura, um manancial de avivamento. Deus, que o Senhor venha inundar, Senhor, transformar, restaurar, Pai, pela presença e autoridade dos Teus filhos. Pai, faz nova todas as coisas, Senhor. Faz nova todas as coisas, Pai. Que possamos, ó Deus, ter restaurado, ó Deus, a paixão, Senhor. Não ficar acomodado com a quantidade de pessoas que estão em nossas células, mas avançar, Senhor, conquistar. Que as portas sejam abertas, Senhor. Que nessa hora vire uma chave, ó Deus, sobre cada célula, ó Deus, sobre cada líder, sobre cada região. Uma chave, ó Deus, onde irá abrir uma porta, Senhor, onde homem nenhum, onde circunstância nenhuma poderá fechar, porque é aberta pelo Senhor, pela Tua presença, Senhor. Que essa semana, ó Deus, a gente já possa ver, Deus, a manifestação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, traz salvação e restauração, ó Deus, sobre cada habitante deste lugar, assim como a chuva que cai, ó Deus, sobre cada família, Senhor, sobre cada casa, assim seja o Teu Espírito Santo, ó Deus, alcançando, ó Deus, todos os lugares dessa cidade. Pai, que assim, ó Deus, como o coração, ó Pai, no corpo, ó Deus, manda, ó Deus, para toda parte do corpo, ó Deus, o DNA, o sangue. Assim, ó Deus, esse coração da palavra e poder, esse DNA, vá sobre cada veia de cada núcleo, Senhor. Que essa salvação alcance cada núcleo. Pai, que possamos ter, ó Deus, testemunhos, ó Deus, do poder e da presença do Senhor. Nós clamamos, ó Pai, para que assim venha a ser feito, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vamos para as nossas reuniões. Em nome de Jesus.